Cara, se você acompanha Cartoon Network por um tempo, você pode perceber que existe uma clara decadência na qualidade dos desenhos dela. Inicialmente, ela se tornou muito famosa por criar desenhos como Billy Mandy, Coragem o Cão Covarde, KND, A Turma do Bairro ou Samurai Jack. Mas a partir de 2010, a qualidade começou a cair muito. Hoje em dia, a Cartoon Network é apenas uma sombra da grandiosa produtora de desenhos que um dia ela foi. Entre todas as suas produções, você pode dividir os desenhos da Cartoon por 5 diferentes gerações. De 96 a 2003 foi a era com o início da popularização da Cartoon e criação dos seus desenhos mais icônicos. De 2004 a 2009 foi a segunda geração. Uma leve modernização dos desenhos, mas ainda assim mantendo a essência do que fez a Cartoon tão famosa no início. De 2010 a 2015 foi a terceira geração, e esse aqui foi o ápice da Cartoon. Foi nessa geração que os melhores desenhos a sair desse estúdio foram criados. Os 3 desenhos que viraram o rosto da Cartoon Network: Hora de Aventura, Apenas um Show e Incrível Mundo de Gumball. Porém, também foi nessa época que começou uma infantilização dos desenhos. Quer dizer, é claro, até porque os desenhos são feitos para crianças, mas o que eu quero dizer é que a narrativa fica um pouco mais limitada nesses desenhos. Eles não tinham mais roteiros complexos ou episódios com temas mais maduros. Do que eu consigo lembrar agora, que são exemplos perfeitos desse caso, são Titio Avô e Clarence o Otimista. O simples fato da existência desse tipo de desenho subestima a capacidade das crianças de entender uma narrativa mais complexa, e não só agradável às crianças que assistiam, mas também os adultos. Era um público completamente diferente que os desenhos poderiam alcançar, além de garantir uma flexibilidade maior ao time criativo, não limitando-lhes tanto. A quarta geração, que é a de 2016 a 2019, marca a prova inegável de como a Cartoon decaiu. A maioria dos desenhos que foram produzidos nessa época tentam forçadamente apelar de todas as formas para as crianças. O roteiro desses desenhos são rasos, simples e até mesmo estúpidos. Mas isso é esperado, né? Porque eles fazem desenhos para crianças e é isso que as crianças gostam. Então, eles estão realmente errados por fazer isso? Não. Obviamente, o público-alvo deles são crianças, então eles devem agradar crianças. Mas o que diferenciava a Cartoon das outras produtoras de desenhos é que não só eles eram capazes de criar obras que agradavam os olhos de uma criança, mas também de um adulto. Eles tinham um ótimo equilíbrio de conseguir agradar essas duas massas e fazer um desenho com uma temática mais madura, mas também com elementos que agradassem o público mais infantil. E não só a temática em si. A produção inteira do desenho pode não ter sido para adultos, mas com a mera inclusão de uma piadinha adulta já era o suficiente para tirar uma risada e eu ir mais velho. No momento, estão no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo, logo vão estar no segundo, que são as beijoquinhas. Com o tempo vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer os 5 metros do intestino dela. Nossa, o tanto de desenho que eu assisti antes, quando criança, e já assisti recentemente, que tinha essas piadas, fiquei muito surpreso que eles conseguiam colocar aquilo em desenhos. Mas também as crianças não iam entender nada, então não fazia tanta diferença. Até porque eu mesmo não entendi. Mas então, o que fez a Cartoon mudar tanto? Mudar o rumo da produção de seus desenhos tanto? Eu acho que eu tenho uma resposta. E a resposta é Jovens Titãs em Ação. E por que eu acho isso? Eu, pessoalmente, não gosto de Jovens Titãs em Ação. Mas é impossível negar que esse desenho é um dos maiores sucessos da Cartoon. Em comparação, você se lembra dos Titãs clássicos, né? De 2003? Aquela animação só teve 65 episódios e um filme. E foi um sucesso, certo? Não só na época, mas até hoje, com uma comunidade de fãs que continua a falar da animação atualmente. Mas em algum momento ela teve que ser cancelada porque não estava conseguindo vender brinquedos o suficiente. Jovens Titãs em Ação tem 407 episódios e 4 filmes, e ainda não parou de ser produzido. Vale lembrar que Jovens Titãs em Ação também tem 11 anos de idade, o primeiro episódio sendo lançado em 2013. Então a Cartoon, vendo isso, ela cresceu o olho e achou que encontrou a fórmula mágica de ganhar dinheiro. Então esse é o motivo pelo qual os desenhos posteriores a Jovens Titãs em Ação compartilham tantos elementos com ele. Não estou dizendo que esses desenhos têm piadas com peido, copiam, obviamente, os Jovens Titãs em Ação, mas é clara a inspiração nesse desenho, com um visual mais simples, menos detalhado para cortar custos e focar no humor, em um roteiro bobo que agradasse as crianças.
Na quinta geração, que estamos agora, que é a de 2020 para frente. É basicamente o fundo do poço das animações. As animações aqui são fracas, esquecíveis e irrelevantes. Eu vou citar aqui alguns nomes que eu quero que você diga se você conhece algum deles. Primeiro, Elliot o Terráqueo. A Jornada Heróica do Príncipe Evandoé. Os Fungos, Tig e Lupa. Conhece algum deles? Vou responder isso para você. Não. A grande maioria desses desenhos só são uma tentativa desesperada da Cartoon de conseguir dinheiro com o que eles achavam que dava certo. Mas isso só resulta em desenhos repetitivos, não inovativos e chatos em geral. Eu posso não estar sendo justo aqui. Tem óbvias exceções de desenhos que são muito bons e criativos. Um em questão que eu conheci de uma edit no TikTok, Herói por Dentro. Assisti inteiro e com toda certeza eu posso afirmar. É a melhor coisa que a Cartoon fez em um bom tempo. Herói por Dentro é uma série de televisão criada e dirigida por Jugong Niang e produzida pela Million Volt Animation Studios, CJENM e Tencent Video. Fato curioso, o diretor desse desenho também é o diretor do filme do desenho das larvas. Ele estreou em 8 de novembro de 2023 no Tooniverse, na Coreia do Sul. Uma segunda temporada foi lançada em julho de 2024 na Roku e Tubi. A primeira temporada de Herói por Dentro no Brasil foi lançada no fim de 2023 e a segunda em outubro de 2024. No começo, o nome original do desenho era para ser Hero Books, ou Livros de Herói, que sinceramente é bem pior que o nome atual. Ainda bem que mudaram, porque Herói por Dentro tem um sentido duplo. Não só que existem os heróis por dentro dos quadrinhos, mas também que cada um de nós possui um pouco de heroísmo por dentro, usando os quadrinhos para o bem. Os personagens do desenho, no caso. Eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube. Um dia, um cartunista chamado Scott descobre que os heróis dos seus quadrinhos podiam ser trazidos para a vida real, com o poder da sua imaginação. Então ele começou a combater o crime e a continuar a criar outros quadrinhos de super-herói que poderiam ser invocados. Até que um dia, ele misteriosamente desapareceu e 100 quadrinhos diferentes desses super-heróis foram espalhados por toda São Francisco. Eu gostei muito desse conceito de invocar super-heróis que combina Pokémon e Jojo a certo nível, porque o dano causado ao herói também é causado ao leitor. Não exatamente como em Jojo, mas é parecido. Essa ideia foi inclusive baseada em um desenho obscuro de 2015 chamado O Estudante Transferido, que dois amigos acharam um deck de cartas mágicas que conseguia trazer personagens de anime para a vida real. Eu assisti ele, inclusive, antes de fazer esse vídeo. Ele é um filme e um desenho, e sinceramente ele é bem ruinzinho. O conceito, que é muito interessante, é muito mal utilizado, ao contrário de Herói por Dentro, que até agora parece muito bom. A história finalmente começa quando um garoto chamado Mike e seu amigo Nick compram um quadrinho diferente chamado Homem-Chorão. E no caminho para casa, Mike esbarra na menina mais popular da sua escola e seu interesse romântico do desenho, Lucy. Sinceramente, esses são os momentos mais fracos do desenho para mim. Essas cenas vergonhosas dele sentindo paixão pela personagem. Enfim, quando ele começa a ler o livro e fala o nome Homem-Chorão, então o personagem sai do livro para a vida real. O Homem-Chorão daí explica que ele foi invocado por Mike usando o poder da imaginação dele. E diz que agora, com os poderes dele, o Mike pode ser um super-herói de verdade. E a história vai seguir com o Mike e a X, tentando juntar todos os 100 livros espalhados e evitando que seja usado por pessoas erradas. Agora entrando na questão dos personagens, bom, nesse desenho tem dois tipos de personagens, os leitores e os heróis. Sobre os leitores,
Eu não sei se eu gostei tanto do personagem deles, eu entro neles depois. Mas em relação aos heróis, eu gostei muito, porque se você pega o conceito de Pokémon e aplica no conceito desse desenho, os Pokémons não têm tanta personalidade assim. Eles só são animais que obedecem ao dono. Porém, cada herói aqui é um personagem completo, com personalidade, dificuldade e poderes únicos. Nenhum herói aqui é parecido com o outro, nem em design, nem em poder. Entre os meus favoritos está o Cavaleiro Negro, que é uma paródia do Batman, só que ele é uma coruja e tem medo da luz. Ele se força para tentar parecer amedrontador, mas é tudo fingimento, que cria umas dinâmicas muito divertidas com ele. Quando ele entra em cena, eu sei que vai ser engraçado. E em segundo lugar, tá o Homem Chorão, que conforme os episódios correm, ele vira um amigo pro Mike. E não só um herói de quadrinho para ser usado, tanto que eles assistem filmes e textos juntos até. O que desenvolve ele com um personagem muito agradável de se ter. E os elogios não só acabam nesses que eu citei. Todos os heróis possuem uma temática completamente única que percorrem até a cultura grega. Mais referências e inspirações e de personagens famosos dos quadrinhos, como o Professor Xavier, e até mesmo personagens de anime. Com certeza um dos melhores conceitos feitos recentemente. Eu gostei muito dos heróis. Mas não é tudo muito bom. A maioria dos personagens humanos são bem clichês e padrões. O Mike, por exemplo, é um adolescente normal que, por um acaso, teve toda essa responsabilidade caída no seu colo e agora a vida dele nunca mais será a mesma por causa disso. Já ouvi isso antes, né? Ele é um personagem tímido, não é proativo. Em geral, ele é um protagonista bem esquecível. Você só não esquece dele porque ele tá a maior parte do tempo em tela. Mas, apesar de tudo isso, ele do nada demonstra um super potencial escondido que consegue derrotar todo mundo quando seus amigos ou família são ameaçados. Clichê. A Lucy é o interesse amoroso do Mike, e a X também. Uma super-heroína e anti-heroína a certo ponto, já que ela não se importava com o bem-estar de inocentes se ela conseguisse pegar os quadrinhos. Mas ela é bem clichê também. Ela é aquela personagem super séria e disciplinada que quase não participa das cenas de humor e que em combate 1 a 1 com o protagonista, ela nunca perderia. Mas em algum momento o protagonista desenvolve um super poder que derrotaria todo mundo, inclusive ela. Clichê. O melhor dela é a conexão dela com o plot principal, já que ela é a sobrinha do Scott e ela estava tentando juntar todos os quadrinhos para descobrir o que aconteceu com ele. E também foi a criadora de um certo super-herói que vamos falar depois. O Nick é o melhor amigo do Mike e empresário barra streamer, que torna a identidade do super-herói dele famosa. E sinceramente, ele deve ser o melhor personagem dos três, apesar de não ser tão importante para a história. Ela é a pessoa que mais motiva o Mike. Talvez na maioria das vezes seja para que ele possa gravar o Mike fazendo alguma coisa, sim. Mas ainda assim ele ainda incentiva o Mike a tirar o melhor dele. Além dele também servir como líder de torcida do trio e dar incentivo moral. Ele também traz um grau de realidade para as situações. Que me lembra da cena que o Nick queria que Mike fosse atender um pedido de ajuda para transformar em uma transmissão e ganhar dinheiro. Vestido assim. Mike, você quer ser um Zé Ninguém a vida inteira, irmãozinho? Você não percebe que sua mãe tá batalhando pra caramba? Quer dizer, desde que seu pai foi embora e... Desculpa. Não, eu já saquei. Talvez você devesse ir embora também. O que também mostra nessa cena é a infantilidade no Mike, não sendo capaz de olhar para o problema maior da situação e se recusando a ir porque foi ofendido. Tudo bem, é um ponto sensível para ele. E é aqui que a gente descobre também essa questão familiar. Mas você pensaria que ele assumiria algum grau de responsabilidade, já que a mãe dele faz tudo sozinha, como o Nick falou, e, observação, ele não foi atender ao pedido e ficou emburrado em casa. Nas temporadas futuras, eles vão ter que se esforçar bastante para fazer ele um personagem mais trabalhado e agradável. Finalmente a parte do vídeo que você estava esperando. O Super Scott e principal vilão de Herói por Dentro.
O que dizer dele, né, cara? Primeiramente que a introdução dele no episódio 6 foi algo de se arregalar os olhos, completamente surpreendente. O sentimento, a presença do personagem é amedrontadora. Como só de olhar pra ele, você dá pra perceber por que ele vai ser uma ameaça, e melhora mais ainda quando ele começa a falar e a monologar como uma forma de vida superior, olhando uma formiga pro Dirk. Eu aprecio assistir você tentar se exibir com a sua revista em quadrinhos. Foi divertido assistir você tentar ser poderoso quando, na verdade, você é uma desgraça. Então o Dirk, ofendido com isso, rebate tentando atacar o Super Scott. Então ele demonstra o feito mais impressionante até o momento, de retornar um herói de quadrinho de volta ao quadrinho com pura força. O Super Scott, ele foi o primeiro herói do Scott, que ele usava para combater o crime originalmente. A ideia de criação dele veio da sua sobrinha, Lucy, que era uma criança na época, que deu a ele todos os poderes do Super-Homem, basicamente, e também disse que o Super Scott que deveria derrotar todo mundo com um soco. Por isso ele é tão forte, que ele criou consciência contra seu criador e se rebelou. Pra mim já chega, Scott. Eu mesmo vou me libertar de você. Aí eu poderei decidir que tipo de justiça esse mundo merece. Quando ele experiencia pela primeira vez as regras da sociedade e criminalidade, ele acredita que o sistema de justiça desse mundo é falha. E para salvar o mundo, como o herói que ele é, ele vai criar sua própria justiça. Scott então prende ele no seu quadrinho porque aqueles pensamentos eram muito perigosos. Até agora na segunda temporada, a gente não viu muito da personalidade completa do Super Scott. Mas ele tem um grande ressentimento pelo Scott, e de alguma forma o plano dele de acumular todos os quadrinhos vai fazer ele se reencontrar com o Scott para ter sua vingança. O que eu mais gostei do Super Scott é que basicamente ele não parece ser desse desenho. O que eu quero dizer com isso? Sua mentalidade, sua forma de agir, seus objetivos parecem um pouco maduros demais para esse desenho. E é isso que faz dele um personagem tão bom. É como se tudo o que aconteceu antes do Super Scott aparecer fosse um prólogo para o verdadeiro começo da história. E a história começou a ficar séria, profunda, engajante e adulta. A forma de agir do Super Scott assustou seu próprio criador, porque em sua mente ele genuinamente se vê como um herói, com uma esperança desse mundo e que suas ações são necessárias. É daí que surge sua motivação para fazer o que faz. Depois de prender o Scott, ele foca seu trabalho em outros heróis. Inclusive, algo legal de se notar é o contraste direto entre o Super Scott e o Senhor Justiça, que o Scott provavelmente criou para evitar o Super Scott, enquanto a ideia de justiça na cabeça do Super Scott é completamente determinista, manipulada e de algumas maneiras fria, sendo capaz de deixar algumas pessoas morrer quando ele não acredita que pode salvá-los sem remorsos algum. O senso de justiça do Senhor Justiça é claro, forte e heróico, dizendo que Super Scott é uma verdadeira vergonha para aqueles que buscam a verdadeira justiça. E também, ele é o único que consegue fisicamente aguentar os socos do Super Scott. É legal pensar que na cena que ele diz: Eu poderei decidir que tipo de justiça esse mundo merece. a justiça que o criador dele, o Scott, dá para o Super Scott é ele, o Senhor Justiça, que combate diretamente a idealização distorcida do que é justo do Super Scott. O Super Scott olha para o Senhor Justiça e diz: Essa coisa mesmo, um herói. E pensar que eu estive preso nos meus quadrinhos por anos, enquanto Scott criava um lixo como esse. Em algum vídeo sobre Herói por Dentro, eu vi um comentário dizendo: a animação desse desenho é boa, mas o design dos personagens é muito tosco. E realmente é tosco e estereotipado. E quem sabe melhor de que qualquer um é o Super Scott, que cria uma metalinguagem sensacional do personagem. Ele sabe que é ridículo. E isso que motiva sua raiva do Scott ainda mais. Ele olha para o seu traje de super-herói e vê uma prisão, que a sua própria existência é um fardo que ele tem que carregar. E o culpado por toda sua humilhação é o Scott. É uma dinâmica genial de um personagem de quadrinhos que ganha consciência, aparece na vida real, percebe que toda sua existência é algo bobo, que é levado na piada, então se torna um vilão. Super Scott com certeza é o melhor personagem desse desenho. E com certeza o meu favorito. Tá? As pessoas aí dos comentários podem até dizer: se esse cara gosta do Super Scott, tontou o personagem favorito de The Boys dele, deve ser o Capitão Pátria.
que não é o meu personagem favorito, mas convenhamos, ele é muito importante para a história. E nesse caso, você não pode discordar que o Super Scott é o melhor personagem. As cenas de ação desse desenho são geniais. Ele é animado com uma tecnologia 3D de computação, então o design em si tem muito mais profundidade de ser flexível ao movimento dos personagens. E o estudo por trás da animação foca em qualidade sobre quantidade. Todas as cenas de ação são muito bem polidas, muito bem coreografadas e sempre muito emocionantes. Graças a todo o cenário do desenho ser em 3D, você pode sentir muito mais a profundidade da luta. Por exemplo, quando o ambiente ao redor da luta é destruído, diferente de um desenho 2D, o cenário ao redor parece muito mais real. Além dos episódios serem bem mais curtos que o normal, com 16 minutos de cada. Então eles focam apenas no necessário, que eu achei uma ótima escolha artística, que fazem deles perfeccionistas por focarem tanto na qualidade. Tudo bem que essa prática faz com que os episódios demorem mais para sair, mas é melhor demorado e bem feito. Eu não consigo citar nenhum erro de animação ou parte mal animada do episódio, e pelo contrário, eu só consigo achar pontos onde eu posso elogiar a animação. Ao mesmo tempo que ela é bem colorida, ela não foge do detalhamento. A composição elaborada das cenas, tipo essa cena de iluminação numa tarde, eu achei essa iluminação especialmente muito bonita. Enfim, dito tudo isso, meu veredito para esse desenho é um 8.3, pelo que eu acho que o desenho merece. Eu tento avaliar de uma forma completamente objetiva, sem incluir minha opinião aqui. Eu não tenho como gostar tudo do desenho, obviamente, mas por todo o esforço colocado no desenho, essa é a nota que eu acho que ele merece. E eu daria um 7.5 numa escala de 1 a 10 do quanto eu pessoalmente gostei do desenho. De novo, eu não gostei tanto assim do protagonista. As cenas de humor eram bem infantiloides, as cenas do Mike sentindo uma paixão pela Lucy eram bem vergonhosas, tanto que eu pulei todas elas. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, diga aí nos comentários por que não. Diga aí porque esse vídeo foi uma perda do seu tempo e porque eu deveria excluir o canal. Eu vou querer ler. Se você quiser hypar esse vídeo também, sinta-se livre. É isso. Valeu.